Não era um simples esquema. Era uma organização com a estrutura de uma empresa. Havia contabilidade, auditoria e divisão de lucros pré-definida, mas era inteiramente ilegal. Esta corporação criminosa foi criada e mantida por anos, tendo o Fórum de Paranaguá como uma de suas sedes. O objetivo era lucrar com o desvio de indenizações dos pescadores e com custas judiciais. Depois que a TVCI denunciou o caso, o Ministério Público iniciou uma investigação e descobriu uma rede de fraudadores. De acordo com o MP, o núcleo básico da organização era formado por 5 pessoas. O mentor das ações foi o escrivão da primeira vara de Paranaguá, Ciro Antônio Tax. Ele criou uma rede para estimular a abertura de ações contra a Petrobras. Chegou a pagar pessoas para convencer pescadores a assinarem procurações em nome dos advogados que integravam o esquema. Cada assinatura valia entre R$ 8 e R$ 9. Arival Tramontim Ferreira Júnior, serventuário da Justiça, ao lado de Ciro Tax, foi responsável por planejar todo o esquema. Atraiu pessoas em quem confiava para executar as ações ilegais. Hélio Arabori, juiz de direito, era responsável por facilitar o trâmite dos processos, mas em troca exigia parte dos honorários pagos pela Petrobras e dos valores das custas processuais das ações envolvendo os pescadores. Cristiane Uliana, advogada, passou a integrar o grupo no final de 2004. Concentrou grande parte das procurações dos pescadores em processos contra a Catalini e a Petrobras. Marcos Gustavo Anderson, advogado, era uma espécie de contador do grupo. Ele montou a empresa MGA, que repassou valores indevidos a Ciro Tax e ao juiz Hélio Arabori, numa ação que o Ministério Público considerou lavagem de dinheiro. Até o presidente da colônia de pescadores E1 de Paranaguá, Edmir Manuel Ferreira, teria recebido dinheiro para conseguir procurações entre os pescadores. Ele é um dos denunciados pelo Ministério Público como participante da organização formada para lesar empresas e os pescadores. Com as procurações em seu poder, o grupo entrava na justiça contra a Petrobras. Milhares de ações movidas por uns poucos advogados inundaram a justiça parnanguara. Cristiane Uliana morava em Ponta Grossa e não tinha experiência como advogada. Ela substituiu o advogado Maximilian Zerek, que saiu do esquema porque Ciro Tax não estaria pagando os valores combinados. Ela dividiu as ações com outro advogado, Leonardo da Costa. Há uma relação familiar entre os principais integrantes da organização. Cristiane Uliana é prima de Arival Tramontim Ferreira Júnior, que é ex-cunhado de Ciro Tax, escrivão do Fórum. No final de 2005, o grupo definiu em contrato como seria a divisão dos valores. De acordo com o promotor de Paranaguá, Tiago Guevaer Cava, responsável pela investigação, o Ministério Público ainda avalia se o grupo também dividia o dinheiro dos honorários pagos pela Petrobras com os advogados contratados para defender a estatal nos processos. A fraude envolvia também ações ajuizadas depois da prescrição dos crimes ambientais. Havia cerca de 12 mil processos nessa situação. O grupo ainda movia mais ações do que era necessário, tudo para aumentar os lucros. Até o nome de pescadores que estavam mortos à época dos acidentes foram usados. O pescador Jamil Ferreira Fernandes morreu cerca de 6 anos antes do acidente com o navio Vicunha, na Baía de Paranaguá, que foi em 2004. Jamil foi sepultado numa dessas gavetas públicas do cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo, aqui em Paranaguá, em junho de 1998. Apesar dele ter morrido muito tempo antes do acidente, há uma ação de Jamil pedindo indenização à empresa Catalini, que era a dona do navio Vicunha. Essa indenização está correndo no fórum. Os documentos são de Jamil, só que a ação está em nome do irmão dele, Jair Fernandes. Quem moveu todo o processo foi a viúva Jurema Fernandes. Apesar de ser ilegal, Jurema afirma que ela foi orientada a fazer o processo pela advogada Cristiane Uliana. Eu fui lá, levei meu documento, levo dele também, tudinho. Daí Cristiane passou por Gustavo. Mas quem orientou a senhora da entrada foram eles? Cristiane falou para ir lá. Para tentar dissimular o enriquecimento ilícito, os envolvidos criaram empresas fantasmas para lavar o dinheiro. O advogado Marcos Gustavo Anderson criou a MGA Serviços Especializados.
uma empresa fantasma. A equipe da TVCI foi até o endereço da MGA, mas a rua é residencial e o número 234, onde deveria ficar a sede dela, não existe. A rua vai só de 0 a 195. Ao Ministério Público, ele disse que a empresa foi criada apenas para que ele pagasse menos impostos. Eu falei, não, Cristiano, então, mas eu sou um terceirizado no teu escritório. Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou abrir uma empresa e vou te dar a nota fiscal do que você me paga, porque daí você me dá, eu te dou a nota fiscal, você me paga e eu recebo normalmente, posso viver tranquilamente daí com o que eu recebo. Então, onde eu abri a empresa MGA. O esquema começou a vir à tona após a prisão dos advogados Levi Andrade e Jorge Luiz Mor. Eles foram acusados de ir a cultos evangélicos e centros comunitários, onde prometiam agilizar os processos e aumentar o valor das indenizações aos pescadores. A defesa dos advogados apresentou o depoimento de Arival Tramontim Ferreira Júnior, que entregou parte do esquema. Queria dizer para vocês que o negócio não é uma coisa pequena. O valor global da situação aí passa de meia usina de Pasadena lá nos Estados Unidos. A revelação de todos os detalhes veio no depoimento da advogada Cristiane Uliana ao Ministério Público. Ela não teve a prisão decretada porque contribuiu com as investigações. O Ciro sempre falava, daí a gente vai dar né? Você não se preocupe, vai ser bem reconhecida. Eles sempre me garantiram que não tinha nada de errado, né? Que estava tudo ok e foram gerados muitos processos. O interesse realmente eram as custas. Ao Ministério Público, o escrivão Ciro Tax não quis falar. Doutor Tiago, assim, eu vou responder qualquer pergunta que o senhor me fizer. Só que eu prefiro que o doutor Daledoni, primeiro, ele analise melhor os autos, porque eu tenho muita coisa a ser falar. Mas eu prefiro que o doutor primeiro tome pé da situação. O juiz Hélio Arabori também não falou. Eu não quero permanecer em silêncio. O que eu quero apenas dizer que tenho muitas informações, demais até. Só que, diante dos fatos que estão vindo à tona, eu preciso de outros detalhes. O MP encontrou indícios de que entre agosto de 2008 e outubro de 2012, o juiz Hélio Arabori e o cartorário Ciro Tax dividiram R$ 4.800.000 somente com honorários pagos pela Petrobras. De acordo com o promotor Tiago Cava, apenas Ciro Tax teria recebido entre 8 e 9 milhões de reais do esquema. Mas a suspeita é de que o valor seja ainda maior.